Muito bem, seja bem-vindo a esse vídeo no qual a gente vai falar um pouco sobre os aspectos legais da inovação. Basicamente, a gente vai falar sobre propriedade intelectual, e a propriedade intelectual refere-se aos direitos relacionados aos trabalhos artísticos, científicos, literários, invenções, descobertas científicas, publicitários, modelos industriais e de serviço. E divide-se em propriedade industrial e em direitos autorais. Então veja, quando a gente fala sobre inovação, é muito importante que você tenha uma boa noção de como que você pode, quais são os mecanismos legais que existem para que você proteja a sua chamada propriedade intelectual. O próprio nome propriedade intelectual já nos sugere, é uma propriedade sua de algo que nasceu da sua mente, do seu intelecto, né? Então, se você, por exemplo, fez um trabalho artístico, se você inventou um produto, se você fez uma campanha publicitária, um modelo industrial, alguma coisa nesse sentido, você tem direitos legais sobre isso, mas você tem que saber como você pode se proteger em relação a isso para não ter surpresas desagradáveis no futuro. E existem dois grandes campos dentro da propriedade intelectual. Existem a propriedade industrial e os direitos autorais. Nesse primeiro vídeo, a gente vai tratar agora especificamente sobre os direitos autorais. Acho que vai ficar bem claro a diferença entre os dois, né? Eu reparo que as primeiras vezes que as pessoas têm contato com esse assunto, existe um pouco de confusão sobre esses conceitos, mas eu espero que com esses vídeos dessa aula fique mais claro aí o que é propriedade industrial e o que são direitos autorais e os diferentes mecanismos de defesa legais que existem para proteger a propriedade intelectual das pessoas. Então, os direitos autorais, né, serve para trabalhos artísticos, científicos e culturais, como livros, músicas, novelas, poesias, jogos, trabalhos artísticos, filmes, etc. Então, veja que quando você está falando de direito autoral, a gente está falando sobre diferentes tipos de trabalhos que são intelectuais, mas não tem a ver com invenção. Eles não estão relacionados com indústria, né? Tanto é que se você repara aqui na separação tem propriedade industrial e direitos autorais, tá? Então, nos direitos autorais enquadra-se praticamente tudo aquilo que não está tão relacionado com a questão de indústria, né? E no Brasil, esse assunto é regido pela Lei 9.610 de 98. Claro que você não precisa saber o número dessa lei nem o ano, mas é só para deixar claro que são duas leis diferentes. Uma que vai reger esse assunto dos direitos autorais e outra para aqui a propriedade industrial. Tá? Então, há distinção entre direitos de autor e direitos conexos. O que seria isso? É, imagine, por exemplo, que um músico vai gravar a sua música, compôs uma música, vai gravar a sua música num determinado estúdio. Esse músico ele canta e toca violão, ele faz um violão e voz. Como ele vai gravar essa música no estúdio, a música é dele, logo ele é o autor da música e cabe a esse músico os direitos de autor. Agora, se ele vai contratar um baterista e um baixista para acompanhá-lo nessa gravação, o baixista e o baterista não são autores da música. Então, ao baixista e ao baterista cabem os chamados direitos conexos. Portanto, eles têm diferentes tipos de direitos que, inclusive, vai resultar aí esses direitos diferentes de direitos de autor e direitos conexos são previstos benefícios diferentes para cada um desses participantes nesse sentido, tá? Importante deixar claro, pode parecer assim que, porque a gente está falando aqui de artes e tal, uma coisa muito distante da realidade, por exemplo, de um engenheiro, mas não é. Imagina, por exemplo, que depois de anos de experiência trabalhando numa determinada indústria, você resolve escrever um manual sobre manutenção de máquinas. Se você vai escrever um manual, isso aí é um livro. Tá? E esse livro você vai proteger a tua propriedade intelectual. Como? Através de você tem direitos autorais sobre esse livro que você está escrevendo. Então veja que mesmo que seja um livro extremamente técnico sobre qualquer área que seja, como por exemplo a engenharia, cabe a você direitos autorais. Por isso que é importante você ter uma boa noção de como funcionam esses mecanismos aí, tá? Beleza, e como é que você faz a tua proteção? Como é que você conquista os teus chamados direitos autorais? A proteção pode ser feita através dos correios, em cartório ou através da Biblioteca Nacional. E aqui cabe uma explicação antes da gente falar sobre essas modalidades. Basicamente, ninguém vai questionar a tua autoridade, a tua autoria sobre um determinado livro. Vamos voltar ao exemplo. Vamos supor que você escreveu um livro lá sobre manutenção. Acontece que, de repente, um trecho desse teu livro você vê copiado em outra fonte e estão colocando aquilo lá como se fosse de outro autor, ou seja, plagiaram o teu livro. Nesse caso, você vai acionar a justiça. E aí, quando você entra na justiça, você vai querer provar que aquele livro foi escrito, ou aquele trecho foi escrito por você, e portanto tem alguma pessoa infringindo os teus chamados direitos autorais e cabe a você, cabe à justiça aí tomar as previdências necessárias para consertar essa situação que foi gerada.
Agora veja, se ninguém está plagiando o teu livro, se ninguém está plagiando a tua música, não vai ser discutido se o direito autoral é seu ou não. Então, na verdade, você fazer a sua proteção usando os correios, cartório ou Biblioteca Nacional é como se fosse uma espécie de seguro. Você está criando um seguro para que, caso venha acontecer alguma situação que os teus direitos autorais estejam sendo colocados à prova, você tenha como provar que aquilo ali foi feito, que aquela propriedade intelectual é sua. Por que correios e cartório? Né? Na verdade, o modo principal de você registrar, que está previsto, é a Biblioteca Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro, que tem uma fotografia da Biblioteca Nacional. Eu já tive a experiência de registrar livro e de registrar músicas. Você não precisa ir até a Biblioteca Nacional para fazer isso. Aqui, morando em Curitiba, você pode ter a Biblioteca Pública do Paraná e eles têm um escritório dentro da Biblioteca Pública do Paraná que conversa diretamente com a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então você vai preencher uma folha, né, eu até deixei aqui um exemplo da folha, que você vai marcar o que é o gênero da tua obra. Né? Você vai marcar ali, ó, por exemplo, é uma biografia, você marca, ou então é fotografia, ou então é um desenho, é um mapa, é uma música. E você preenche isso aqui e vai pagar umas taxas lá, você tem que recolher algumas taxas. A última vez que eu fiz isso, se não me engano, eu estava em torno de R$ 20, não sei se esse valor foi atualizado. E você entrega nesse escritório da Biblioteca Pública do Paraná, eles vão mandar para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, aquilo ali vai ficar um tempo sendo analisado, normalmente 2, 3 meses, e aí você recebe por correio na sua casa, dizendo assim, um documento que alega que aquela obra é sua, e aquilo ali tem validade perante a lei. Por que Correios ou cartório? Porque o Correio e o cartório também são autarquias federais. Né? Então, se você tem uma documentação desse. Desculpa, o cartório não é uma autarquia federal, mas isso aí tem um valor frente a um tribunal, caso você apresente. Então, se você chega no cartório e fala, eu quero registrar essa música, eu quero registrar esse livro aqui como sendo meu, o cartório vai te dar um registro lá daquela data dizendo que você chegou lá e quis registrar aquele texto ali como sendo teu. E correio é mais interessante ainda, porque já aconteceram casos de que um músico escreveu uma música. Então ele escreveu a poesia, a partitura. E esse músico mandou uma carta para ele mesmo. E ele mandou uma carta para ele mesmo com a sua partitura ali dentro. E quando ele recebeu aquela carta, ele manteve o lacre dos correios, não tirou aquilo e guardou. E anos para frente, alguém tentou roubar a música dele ou usar de uma forma imprópria aquela música dele, e ele chegou no tribunal mostrando uma carta que foi emitida pelos Correios, logo uma coisa reconhecida pela justiça brasileira, que numa data muito anterior àquela que a música estava sendo utilizada por outro compositor aí, por outro músico, ele já tinha composto aquela música lá e por causa disso aqueles direitos pertenciam a ele. E o juiz, né? Veja que em última análise é sempre o juiz que vai definir de quem que é o ganho de causa aí, quem que vai ganhar essa causa. Ele definiu que realmente aquela partitura que ele tinha com aquele lacre ainda dos Correios de uma data muito anterior era uma prova de que aquela música foi composta pelo músico que estava dizendo que teve seus direitos infringidos, tá? Então pode parecer um pouco confuso isso, mas não é. Na verdade, você precisa criar uma prova de autoria para você mesmo, para que, caso venha acontecer algum problema no futuro, você estar protegido e provar que a autoria daquela obra pertence a você. Um caso interessante que eu sempre gosto de comentar, para vocês verem a importância disso, que ficou bastante famoso, é o caso da música Ai Se Eu Te Pego, que foi um hit do Michel Teló. E existe, agora nem sei como foi resolvida essa questão, mas o fato é que algumas moças que estavam numa viagem na Disney, uma formatura, elas alegaram que elas compuseram aquele hit e que, portanto, cabia a elas direitos autorais sobre essa música. Como essa música fez um sucesso internacional, até foi traduzida para o inglês, parece que tinha 10 milhões de reais de direitos autorais relacionados a essa música que estavam travados pela justiça, porque enquanto não se descobrisse quem foi realmente o autor daquela canção, o dinheiro ficou travado, né? Então veja, se qualquer um dos lados fossem essas moças aí, ou na verdade o Michel Teló não era o compositor da música, mas ele regravou já uma música de um terceiro, mas se esse terceiro tivesse criado essa prova para ele, mostrando que aquela música era dele, você não teria esse tipo de problema. Então é sempre importante você proteger a tua propriedade intelectual através dos direitos autorais. E para finalizar, né, ainda é legal comentar que existem esses dois códigos aqui, o ISBN, que seria o International Standard Book Number, e o ISRC, International Standard Recording Code. Esses dois códigos, como diz o nome International, né, eles são
códigos internacionais, é uma catalogação internacional sobre um livro que você pode escrever ou sobre algum arquivo de áudio. Arquivo de áudio pode ser uma música no formato MP3, por exemplo, ou pode ser, sei lá, por exemplo, um podcast. Um podcast, né, quando você vê aquelas ondas de áudio ali no computador, aquilo ali é uma coisa, é uma gravação única. Tá? Então, cada gravação diferente você pode registrar com um ISRC. Isso vai ajudar na catalogação e diferenciação desse arquivo de demais arquivos. Né? E o ISBN é a mesma lógica, mas vale aí para livros. Então é bem importante, se você um dia quiser escrever um livro, você procurar emitir esse catálogo e esse código ISBN sobre a tua obra. No livro que eu escrevi em parceria com meu irmão, a gente tem o ISBN desse livro, né? Então veja, é um ISBN único, somente aquele livro tem aquele número ISBN. Inclusive eu comento, né, que hoje é muito mais fácil você transformar algumas ideias aí numa obra bibliográfica, porque você pode, por exemplo, o que muitos autores têm feito é o seguinte: você consegue escrever um livro no seu computador usando um editor de texto comum como o Word, e você pode colocar esse arquivo depois para vender na Amazon, né? Então você vai ter, na verdade, você não precisa ter os custos de impressão dessa obra, você tem um marketplace super poderoso, na verdade o maior do mundo, para vender a tua obra lá, e a Amazon ela já oferece o serviço de gerar o ISBN para você. Então é uma mão na roda, é muito mais fácil você lançar um livro hoje do que era até alguns anos atrás, tá? E o mesmo vale para o ISRC. Então isso aí é apenas para conhecimento, é importante que você saiba que isso existe. Resumindo essa parte de direitos autorais, se você criou qualquer coisa que seja trabalho artístico, científico, cultural, livro, música, novela, poesia, jogo e filme, você deve proteger, assim que você concluiu a obra, você deve proteger a sua propriedade intelectual através dos direitos autorais, e isso é feito através de registro na Biblioteca Nacional. Se você mora numa capital ou em alguma outra cidade que não seja o Rio de Janeiro, você não precisa se deslocar até lá, você só tem que investigar como que é feito na sua cidade para você registrar os seus direitos autorais. Em Curitiba, você deve ir na Biblioteca Pública do Paraná.